Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco nesta manhã, em que vamos trazer mais uma conversa muito importante e que hoje fala sobre a publicidade capixaba. Histórias de uma profissional reconhecida e que traz com ela também a leitura de como a propaganda no Espírito Santo se desenvolveu. Não só a propaganda, a comunicação. Vamos entender então tudo isso com a nossa convidada presente no nosso Em Destaque nesta manhã. Flávia Reis, que é atendimento publicitário, sócia também, proprietária da agência RG Comunicação Integrada, falando conosco aqui nessa manhã, que vamos celebrar alguns números muito importantes, até para ter entendimento da extensão e importância dessa carreira. Flávia, muito bom dia, bem-vinda e obrigado, viu? Bom dia, obrigada. Que bom. Vamos começar, então, falando um pouco sobre a sua leitura da nossa publicidade capixaba. Há quanto tempo você está atuando? Até porque, nesse tempo de atuação, muitas transformações aconteceram. Bom, começar a falar assim é tanta coisa que a gente se perde, mas vamos lá. 32 anos de formada, 25 anos de RG Comunicação, né? E atuando sempre como, não só como sócio proprietário, mas principalmente como atendimento publicitário, que é o meu carro-chefe, assim. Na verdade, eu vejo a comunicação no Estado, assim, cada vez, quando a gente entende a comunicação no Brasil, a gente vê como a gente está bem, como a gente cresceu muito bem, como a gente desenvolveu muito bem, como nós temos bons profissionais e que estão aí no mercado. Nós falamos nos bastidores aqui, falando da minha geração que está aí no mercado até hoje, mas é uma geração muito forte dentro do cenário nacional. A gente aparece muito no cenário nacional. E agora a gente vem formando outras pessoas. Eu fui professora também durante quase 10 anos, professora universitária, e vi muita gente ser formada assim também, e se formando. E é isso, eu acho que a gente tá muito... já cresceu muito e tem muito ainda o que crescer dentro da comunicação. Uma prévia dessa apresentação, falando sobre esse tempo de atuação, é porque justamente fala sobre isso, né? Os diferentes momentos em que você, né, atua no mercado, vê transformações de instrumentos, que a gente vai, né, falar aqui, porque saímos de uma era analógica para uma digital, como hoje se fala tanto, mas o espírito de como tratar, né, o cliente, a propaganda, esse acho que não se modificou muito, mas obviamente nossa convidada vai trazer essa leitura, mas também sobre essa questão de moldar caminhos para alunos que hoje estão no mercado, inclusive com você, né? Sim. Na verdade, eu sempre digo isso, a comunicação não mudou. Eu vi o Austin Oliveto falando, na última vez que ele veio aqui, a primeira frase dele assim, na palestra foi: "E nada mudou". E eu estou com ele, assim, quem sou eu, né, para dizer que o Austin estava errado? E esse mudar, esse nada mudar, significa que o consumidor não mudou. O consumidor hoje ele tem outras vertentes, outros locais para ver a comunicação e ver essa propaganda e ver outros canais, né, de divulgação. Mas ele não mudou. A maneira dele ser impactado é a mesma. O que nós falamos, a gente falando de Austin Oliveto, o que ele fez há 40 anos atrás, se a gente fizesse hoje de novo, ia ganhar Cannes novamente. Então, assim, por quê? Porque não mudou, porque eu sou impactada da mesma maneira. E nós temos a maneira de chegar nesse consumidor hoje, tem várias outras maneiras, mas é um ser humano, o ser humano continua tendo a mesma essência. Em relação ao que efetivamente mudou, os veículos de comunicação nos deram outras oportunidades, assim, né? A tecnologia abriu outras oportunidades e outros mercados. Hoje a gente vê uma novela, vamos falar de novela agora, que está passando, que passou há 20 anos atrás, a gente vê, ai, que imagem horrível. Então, tudo isso nós conseguimos enxergar hoje, a tecnologia e a qualidade com maior, né, clareza. E isso é interessante. Agora, você falou de atendimento publicitário, eu sempre digo isso. Eu, de vez em quando, dava uns workshops a respeito de atendimento e eu detesto que alguém me chame de executiva de contas, por exemplo. Eu sou atendimento, é para isso que eu vim. E atender
é o que a gente voltar, são os 10 passos para trás. Eu não sou nada se eu não souber atender. Eu não sou nada como publicitária se eu não conseguir explicar para o meu cliente exatamente o que vai acontecer, onde ele vai chegar. Ele precisa entender e ser atendido como cliente que ele é. Então, assim, essa arrogância publicitária, às vezes, né, do saber mais, e eu te digo que a gente sabe às vezes, mais do que algumas carreiras, né, porque a gente precisa saber, eu preciso saber desde um hospital, que a gente estava falando, Sim. até o material de construção. Então, é muita coisa, muita carga de conhecimento para fazer com que o nosso trabalho funcione. Mas o meu cliente não sabe disso. Ele precisa ser atendido e precisa ser entendido. Então, E oferecer a ele, né, soluções. Exatamente. Para que ele, então, chegue a um público, como, por exemplo, o nosso programa chega, né, por um canal de televisão, mas que hoje, então, como eu falei, de outros instrumentos, né, a internet, né, o aparelho celular, mas ainda existem, né, o rádio, veículos impressos, né, N outras abordagens que vai depender de como esse cliente vai ser apresentado as soluções por Exatamente. um atendimento, né? E nenhum deles está descartado, assim, nenhum desses veículos é descartado. Eu ouvi quanto, desde a pandemia foi um divisor de águas, assim, a internet, a televisão vai acabar. O rádio já acabou. Uhum. E assim, isso é de uma miopia gigante, né? A televisão cresceu, eu acredito, eu não tenho mais o número de cabeça, mas no período da pandemia, de 25% a 30%, a TV cresceu. Porque eu estava na internet, eu estava na TV, aí eu ouvia a rádio, isso tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, esse consumidor que vem agora, essas gerações, ele está muito na internet. Ele está em todos os lugares. E a rádio é um veículo tão rápido. A internet não tem ainda, aí alguém vai me matar quando eu falar, mas a internet ainda não vou falar como a Cristina Arcangeli veio aqui para falar, não se viu nenhuma marca ainda ser feita na internet. Nenhuma marca foi consolidada ainda na internet. Então, porque a internet, ela é rápida, ela é abrangente, mas ela não tem a credibilidade que tem uma televisão, que tem uma rádio. Isso eu estou falando enquanto professora, tá, gente? Como se eu estivesse dando aula. Por quê? Porque é assim. Porque quando eu estou aqui, quando você me vê aqui, é diferente de você ver uma foto minha dentro do meu perfil. Sim. A credibilidade que a TV traz é gigantesca. Porque você não chamaria qualquer pessoa para sentar aqui, chamaria? Não. Não fala mal de mim, na minha frente, não. Mas assim, e não estou dizendo que qualquer um aparece na internet, mas é verdade. Sim. Eu digo o que eu quero de mim na internet, não é isso? E aí, então, que eu complemento uma questão, assim, não foi um exemplo de um negócio nativo da internet, mas estamos falando, né, da autoridade de uma marca, né? Exatamente. A autoridade da marca, né, ela, para ser trabalhada e assim reconhecida com autoridade, né? Exatamente. Transita por esses outros veículos que a gente chama de tradicionais. Exatamente. A gente chama de tradicionais, mas que a internet veio para complementar esses veículos. Concordo. Ele é mais um canal de comunicação. E fantástico, né? Você imagina, é fantástico. Só que precisa, eu costumo dizer, quando eu mando um VT para a televisão, quando eu mando um spot para a rádio, eu tenho várias pessoas olhando aquilo e dizendo, não pode sair dessa forma. Tem pessoas que não sabem, por exemplo, que eu não posso passar produto de bebida alcoólica, antes das 10 horas da manhã na TV. Tem o CONAR, existe todos os órgãos que regulamentam essas emissoras. Já a internet, a tentativa de regulamentação está aí e precisa ser, né? Mas ainda nós não chegamos lá, porque ela veio ao contrário, né? Ela veio, estourou e alguém veio atrás dela para regulamentar e precisa ser regulamentado. Então, assim, é por isso que talvez que não tenha ainda chegado na credibilidade que a gente precisa e que vai chegar, eu acredito isso, porque precisa ser regulamentado. Que bom. Palavras, então, na sua manhã aqui do Em Destaque com a Flávia Reis conosco nesta manhã. Agora você falou, né, que disse algumas palavras enquanto professora, tem a sua carreira profissional.
Quem ajuda quem? A professora Flávia ou a atendimento publicitária Flávia que ajuda na hora da lição, de lecionar? Não, eu não dou mais aula hoje em dia, mas eu acho que eu levava a minha profissão inteira para a faculdade. Inteira, né? Porque na época que eu dei aula, hoje, assim, você obrigatoriamente tem mestrado, né? Titulações. Titulações. Uhum. E o MEC previa para o curso de comunicação, e não prevê mais, profissionais, que eu achava que isso era muito importante. Verdade. Porque eu recebo muitos estagiários, assim, né, das faculdades, e vejo que falta essa mão na massa, saber como é que acontece lá fora, dentro do mercado de trabalho, para saber como agir. Então eu levava tudo, e não só isso, achava que eles tinham obrigação de conhecer tudo, visitar a gráfica, visitar as emissoras e saber como é que funciona mesmo, porque não é só o didático, né? Sim. Precisa do prático também, né? Para a nossa profissão, com certeza. E por que a publicidade é tão encantadora? Eu sou muito... Encantada. Eu sou completamente apaixonada. Eu não faria outra coisa na vida, assim. Embora os filhos falem, nossa, mas você só faz isso, você está cansada. Mas é um cansaço tão que dignifica e gratificante. Por quê? Porque dá resultado para quem eu quero que dê resultado. Eu vejo um produto que a gente criou, ou que uma coisa que está funcionando, que as pessoas estão vendo. E isso me dignifica mesmo, assim, enquanto profissional. E é encantadora porque a publicidade, se você vê através dos tempos, ela conta a história, como a comunicação de uma maneira geral, o jornalismo também, ela conta a história de um povo, assim. Porque ela norteia tudo o que acontece. Não é assim, eu falei de Washington Oliveto antes e falei, o primeiro sutiã, né, que eu fui o primeiro ganhador de Cannes. Naquela época, aquela menina que vestia um sutiã, aquilo era uma libertação no sentido do feminismo, do feminino na época, Uhum. e ela era retratada na publicidade, e hoje é a mesma coisa. A publicidade é o espelho de uma geração, o espelho de um povo mesmo. E tem que ser assim, se for diferente. Tanto que se você pega alguém que não tem nada a ver aqui com o Estado, eu vou falar de uma campanha e não vou falar o nome, quem viu, viu, Capixaba. Aí tinha uma atriz que é carioca. Isso não significa absolutamente nada para mim, não me trouxe empatia nenhuma. E eu, como publicitário, vou olhar e vou criticar. Mas o consumidor não vai se identificar, é o pior. Então, a publicidade precisa estar impactando aquelas pessoas onde ela está. Muito bem. E com esse momento de leitura tão importante que o nosso Em Destaque faz, com esse último exemplo, aí a gente pergunta, publicidade capixaba tem identidade? Como uma profissional, como Flávia Reis, definiria isso? Então, depois do nosso intervalo, a gente continua aqui nessa conversa. Já a gente volta. De volta no nosso programa Em Destaque, aqui na sua manhã da TV Sim SBT, e retomando a nossa conversa hoje com uma convidada muito especial que está aqui conosco nesta bancada na sua manhã. Flávia Reis, que é atendimento publicitário, falando conosco sobre sua experiência no mercado capixaba, também trouxe para a gente leituras importantes de uma vivência profissional também que tem um capítulo lecionando, como ela também nos explicou. Esse olhar sobre o nosso mercado capixaba é sempre muito importante, mas o que falamos aqui, inclusive, até extrapola o próprio mercado, uma análise de momento sobre a comunicação, a aplicação de soluções para clientes nas diferentes plataformas, como hoje se chama, televisão, rádio, celular, está tão próximo da gente, mas não acaba sendo a única opção, ou a única solução, melhor dizendo, como o Flávio, com a sua experiência, nos trouxe aqui já em abordagens importantes. Bem, na passagem ali do nosso bloco eu deixei uma questão, já que ela tinha abordado o nosso capixabismo,
A publicidade capixaba tem uma identidade, né? A gente tem as fronteiras da publicidade muito sem fronteiras, inclusive eu diria, né? Porque a gente absorve conteúdos que são gerados em grandes agências fora do Espírito Santo e as nossas têm esse DNA, essa defesa do capixabismo. Vamos, obviamente, trazer isso com quem acompanha tanto o nosso mercado. E aí, Flávia, a gente tem essa identidade na publicidade? Bom, eu acredito que sim. Mas isso a gente consegue enxergar muito mais quando a gente compara coisas de outros estados, assim. Eu não sei se é porque o Brasil é uma loucura, né, de cada um com a sua identidade, cada estado, a gente está tão perto ao mesmo tempo tão longe e tudo mais, e que a gente vê, e quando você compara, você vê que cada um tem a sua maneira de se colocar. É muito também pelo trejeito, não é só tecnicamente falando, mas acho que técnica não, técnica é tudo muito parecido. Sim, sim. Mas acho que se difere muito do público que a gente quer falar. Eu acho que a maneira de se expressar talvez seja exatamente para o público que a gente quer falar, que é o capixaba, diferente de um carioca, diferente de um paulista. Você sabe que uma coisa muito interessante disso eu lembrei agora, há uns anos atrás, a Jovem Pan comprou a Rádio Fluminense, há uns 20 anos atrás, a Rádio Fluminense no Rio. Uhum. E foi, não conseguia... E a Rádio Fluminense era a rádio em primeiro lugar. A rádio acabou, porque eles não conseguem aguentar o sotaque. Então tiveram que tirar todo mundo, né? Continuou Jovem Pan, mas os locutores foram mudados, tiraram a cabeça de rede. Né? E a gente aconteceu aqui também. Com isso, quando a Jovem Pan veio para cá, a primeira vez, quando não era Jovem Pan, era antes ainda da Jovem Pan. Enfim, o capixaba também não consegue isso, ele gosta de ouvir o seu locutor, ele gosta... Então, a publicidade passa por isso também. Não, os sotaques atrapalham. Visualmente, quando você enxerga um Morro do Moreno, quando você enxerga a nossa estrutura geográfica, isso ajuda também na venda disso. E eu acho que a grande questão do capixaba é o nosso universo geográfico, assim. É o que eu acho que o que marca muito, eu acho que marca muito. A gente procura muito, a gente falou do capixabismo aqui, que está ficando lugar comum, mas ao mesmo tempo, quando a gente consegue mudar ele um pouquinho, tirar um pouco esse azul e rosa e trazer para a identidade do local, da nossa cara, assim, isso faz muita diferença na nossa propaganda também. Ótimo. Então, Pedra Azul, tudo, Convento... Tudo. A gente gosta de se ver, de se enxergar, nisso, né? E a gente gosta do que é nosso. A gente só precisa conhecer mais. Mas a gente gosta do que é nosso quando a gente sabe que é nosso, entendeu? Então, isso é bem legal. Eu acho que quando essa questão, né, a publicidade abraça essa maneira de divulgar... Exatamente, né? Exatamente. Acho que ela ganha em muitos pontos com o produto final e o seu objetivo final, obviamente, que é fixar uma marca da autoridade, como a gente falou, né? Sim. Queria saber de você sobre o trabalho na RG. Como é que isso se desenvolveu nos últimos tempos e que marcas particulares você alcançou nessa trajetória? Quando a gente começa a falar, é tanta coisa, tanta coisa. E, bom, a RG surgiu, na verdade, todo mundo, quem conhece a gente, né, somos eu e Leonardo Gambini. E nós nos conhecemos, eu já era formada, ele estava formando. E resolvemos abrir a RG. A RG foi criada para atender pequenas e médias empresas. Esse era o objetivo. Eu não queria crescer para que fosse atendida grandes empresas. Por quê? Porque eu precisava crescer em tamanho mesmo. Eu achava que isso não era bom. E outra coisa é que eu vim de uma empresa muito grande de comunicação, que não existe mais, e que lá os pequenos não eram interessantes financeiramente, não eram vistos. E eu vi, nossa, como eu queria atender essa empresa, eu queria tanto que ela... E não podia. Então eu falei, não, vou fazer com que os pequenos também possam entender isso e ter. Então a RG foi criada para isso.
E nesse decorrer nós atendemos tantas empresas, tantas. Nós atendemos o Grupo Mercadão durante quase 10 anos, que eram 5 marcas. Uhum. A gente se especializou em varejo, em associativismo. Que ótimo. Então, assim, todas as marcas de associativismo aqui no estado, eu acredito que tenha passado pelo RG. Supermercado, material de construção. Nós levamos todas essas marcas a crescer e foram crescendo e estão aí no mercado. O nosso case de mercado, assim, o Grupo Rede Farms é um case da nossa história, assim. Hoje nós voltamos para o grupo, nós estamos com a Extra Popular e que vai ser um novo case de mercado, eu espero. Excelente. Grandes empresas que já saíram no mercado, como a MSM, eu comentei com você, que foi maravilhoso atender. Então, assim, a gente tem uma lista de clientes atendidos e agora uma carteira de clientes em atendimento. Quando a gente fala de grandes cases, assim, eu acabei de fazer mais de 15 anos de atendimento com a Rede Show Supermercados, então são muitos clientes. Não vou falar aqui que vão ficar bravos. E nós temos clientes de 25 anos. Que é o tempo da trajetória. A Ótica São Paulo é um cliente Excelente. de 25 anos. Excelente. E está lá e é muito interessante isso de acreditar na gente quando a gente estava abrindo, simplesmente, e acreditar que vai dar certo. E está lá até hoje. Então, o foco da RG é atendimento mesmo, é preocupação, é estar próximo. Eu sempre digo que as outras coisas nós vamos crescendo e entendendo. Mas atender é uma coisa que não que é para poucos, assim, não só pela paciência, mas pela essa questão de entendimento mesmo do que o cliente precisa. E aí então que entra justamente, acho que uma questão única, que já tive a oportunidade de falar com muitos publicitários, né? A nossa área convive, né, em várias áreas, mas assim, poucas vezes eu vi a defesa do atendimento como você faz. E justamente você voltou a falar disso agora. Eu queria que você até explicasse, né? Qual é o brilho que te traz, né, na sua rotina de trazer mais empolgação, né, novas soluções, nesse ponto aí, né, de toda a cadeia da publicidade que a gente entende que tem numa agência? Na verdade, quando eu falo muito de atendimento, e assim, o criativo sempre foi o foco de premiações e, né, a criatividade. E eu acho que continua sendo, eu acho que necessita ser também, porque o criativo é o coração disso tudo, né? Mas, assim, o atendimento, a ponte que ele faz entre cliente, agência e consumidor, ele precisa existir. É uma ponte muito firme, porque se isso não funciona, é igual telefone sem fio, é a mesma coisa. Não funciona. E outra coisa, que o cliente precisa ser acolhido. Parece uma brincadeira ou parece coisa de, não sei, de outra profissão, mas o acolhimento nesse sentido, porque normalmente ele não faz a menor ideia do que eu posso fazer por ele, ou do que a propaganda pode fazer por ele, o que uma emissora de televisão pode fazer, uma emissora de rádio. Ele está ali querendo ser auxiliado. Então, eu me coloco ali como ele, para que eu consiga entender e trazer para ele o que ele precisa. Não com uma autoridade que eu poderia trazer, que isso não serve para ele. O que serve é eu me colocar na mesma situação dele e conseguir captar tudo que ele precisa. Por isso que o atendimento, e ao mesmo tempo, o atendimento também colhe esses louros, assim, por mais que a gente sofre nesse processo, mas na hora o cliente acha que só existe eu. Sim. Não existe mais ninguém. Hoje eu digo, Fábio, que se eu ficar sozinha sentada ali, eu consigo tramitar por toda a agência. Faço mídia, faço criação, nada bem feito, porque eu não sou essa pessoa. Uhum. Mas tramito por ali. Ser atendimento me impôs isso. Para que eu converse com todo mundo, eu preciso entender o que todo mundo faz e o que todo mundo pode me dar. É muito mais simples. Então, passa tudo pelo atendimento. É isso que eu vejo, assim.
Mas é um simples tão forte, né? É um simples tão cansativo. E cansativo também. Mas muito, assim, eu acho que sou eu que falo, assim, não sei se outras pessoas falam, mas eu tenho essa convicção que é assim que funciona. Excelente. Eu acho que o espaço dessa conversa, né, obviamente não vai traduzir em tudo que você reuniu de conhecimento e viveu na sua carreira e conseguiu também trazer de relevante para todos os clientes, né, que pouco forem lá em casa aqui, a gente poderia falar muito mais deles também, obviamente, mas eu acho que o fato reside num ponto muito legal, que é o seu olhar sério diante dessa profissão, que por vezes, por causa de novos equipamentos, volta a falar do celular, pode ficar ainda, né, com uma imagem desgastada para algum certo tipo de número de pessoas. Mas, como você falou, a importância, né, desse olhar da publicidade de profissionais como você, forjados em tantas transformações, que podem hoje olhar e falar de igual para igual, como você acabou de dizer, né, que uma solução pode te trazer muito mais reconhecimento, muito mais clientes. Muitos, obviamente, querem, o retorno lucrativo, mas nem sempre é isso e nem tudo é isso, né? São vários fatores construídos como um quebra-cabeça que no final te mostram uma peça completa e ali a gente pode ter um negócio completo. Eu acho que esse reconhecimento deve chegar a você, acho que esse programa trouxe um pouquinho disso. Nosso tempo é limitado, mas que o seu olhar volte aqui, inclusive, para trazer outras abordagens e também análises, que são muito importantes. Que bom. E parabéns por tudo construído. Obrigada. Para a RG, todo mundo que você lidera também. Acho que a gente tem que valorizar esse especial olhar construído justamente dentro e para o Espírito Santo de uma maneira muito única, Flávia. Parabéns. Isso aí. Muito obrigada. Que bom. Obrigada pelo espaço. E quero mesmo que você fale muito mais com a gente, então, Tô tá? aqui. Excelente. Um bom dia também para você. Bom dia. E obrigado a você, então, que nos acompanhou. Esse espaço, a gente trata ele com muito orgulho quando temos aqui a oportunidade de conhecer cada vez mais histórias profundamente. Então, que você possa também ser essa pessoa que hoje sai muito mais informado pelo olhar de Flávia com a gente no nosso Em Destaque. Obrigado pela sua audiência e volte no nosso próximo programa também. Até lá.